As mortes mais bizarras do rock. Eu sou o Guto Dal Porto. Eu sou o Guto Dal Porto. Eu sou o Neto Cruanes. E eu sou o Marcelo Pim. Galera, hoje a gente vai tratar de um tema meio diferente aí. Selecionamos algumas mortes bizarras no rock. A gente sabe que tem aí gente que morreu de jeito bem diferente aí. Vamos trazer aí pra vocês. É claro que tem muitas mortes famosas aí, de overdose, disso ou daquilo, Assassinato de cima de prédio, tem uma bem famosa, mas não são bizarras, né? Aqui a gente vai trazer aquelas coisa mais inusitada, assim, né? Aquelas mais diferentes, mais curiosas, aquelas que provam que quando chega a hora do cabra... Não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu lembro muito daquele filme Premonição, né? Sim. Que a morte vai caçando, vai atrás e dá um jeito de pegar o cara. Tem coisa aqui que parece história assim, é de arrepiar. Tem umas coisas bem bizonhas. E eu tô sabendo que o estúdio Pod Rock vai ter uma mudança agora. Vai virar o noticiário Pod Rock, é isso? É isso, agora o nosso compromisso é com o jornalismo verdade. E antes da gente começar falando sobre as mortes, você já deve se inscrever no canal, curtir o Pod Rock e mandar esse vídeo pra galera, senão 20 anos de azar. Beleza? Agradecendo o Estúdio Garage, aqui onde a gente grava, no estúdio de ensaio em São José do Rio Preto e também instrumentos musicais seminovos pro Brasil inteiro. E acompanhe o Pod Rock no Instagram, Pod Rock BR. Recados dados, vamos partir para nosso telejornal. Nosso Pod Rock, Jornal Nacional. Pod Rock News. Pod Rock Sangrento. O Cidade Alerta, que é sangrento. Cidade Alerta. Pod Rock Alerta. Gil Gomes. Quem lembra, hein? Mostra a nossa Verdade, idade. Né? Começa... Nancy, namorada do roqueiro Sid Vicious, é encontrada morta, envolvida em um monte de mistérios. Como é essa história, Guto? Conta pra nós. Então, galera, eu acho que essa é uma das mais cabulosas aqui, né? Porque tem muita incerteza até hoje, Até hoje tem muita incerteza, né? Nancy Spurlock, né? Se eu não me engano, o nome dela, Spurlock, sei lá, que era namorado do Sid Vicious, ex-baixista do Sex Pistols, né? Ele já não tava mais na banda, eles estavam em Nova York, ele morando num hotel lá, tudo. E simplesmente acordam um dia com ela morta, o quarto totalmente ensanguentado, ela toda esfaqueada. E o Sid Vicious não se lembrava de nada, né? Achávamos que ele que tinha matado. Sim. Enfim, é uma coisa que foi bem... Os depoimentos dele também são bem controversos. São contraditórios, né? E alimentou ainda mais a teoria de que foi ele, né? Porque a princípio ele falou que não sabia o que tinha acontecido. Depois ele fala que... Isso nos laudos mesmo. Né? Lembrando que eles eram tudo doidões, né, cara? E estavam tudo doidões. Só um pouquinho, né? Tudo nada muito drogado ali, né? Então ele dá esses depoimentos controversos. Uma hora ele fala que foi ele, outra hora fala que foi um acidente. E assim, ele tem umas 3 versões, ele mesmo falando. Então a polícia, cara, colocou ele como principal suspeito e ele vai preso por isso. Ele chega a ser preso. Ele chega a ser preso por isso e tal. Então, assim, só que até hoje... Não se sabe, não tem evidências que falam que que foi ele que matou e nem o contrário disso. Então ficou essa coisa nebulosa. Pouco tempo depois ele morre também, né? Que cria até essa mítica, né? Se você for procurar, assim, é uma das histórias de morte no rock mais famosas. Tem até filme. Sim. Um filme que chama Nancy Sid mesmo, né? Que é um filme bem legal. E é uma coisa complicada ali, né? O que muito se falam, assim, que alimenta ainda mais, né? É que algumas pessoas falavam que eles tinham meio que um pacto, que a partir do momento que um morresse, o outro teria que se matar. Mas foi uma coisa com um espaço de tempo entre uma coisa e outra, com vários acontecimentos aí. E também se criou essa mística em cima disso depois, né? Porque era tudo muito doidão ali, né? Enfim... Eu sei que é um caso que até hoje é bizonho e que até hoje... Não solucionado, né? E gera repercussão até hoje, né? Sim. Discussões aí entre os fãs, né? As autoridades têm que avaliar isso aí. Então já puxa o próximo caso aí, Pim. Dimebag leva um tiro durante o seu show.
Esse é pesado e até dói. Porque dói. É bem triste com uma pessoa que a gente gosta muito, né? O Dimebag. Dimebag Darrell, do Pantera. Né? Era um gênio. Um dos últimos grandes guitar heroes aí do heavy metal, né? Um cara que a gente já falou muito sobre Dimebag, sobre Pantera aqui, né? Um cara que revoluciona o heavy metal, um cara que tem uma das principais bandas, se não a principal banda do metal nos anos 90 ali. E morre por uma besteira. Exato, e durante um show da banda dele ali já nos anos 2000, o cara, um fã, simplesmente entra dentro da casa de show, sai atirando e mata ele em cima do palco. Não tem um lance da justificativa depois que pegam esse cara e falam que ele matou porque o Dimebag era supostamente o responsável por ter acabado com o Pantera. Cara, tem muito papo que eu nunca sei se é verdade ou não, né? Eles criam essas narrativas. Mas não tem... Então, mas também você vai saber, né? Porque o cara depois... em primeiro lugar, né? Um cara que faz uma coisa dessa, ele não louco, um cara louco, né, velho? Tipo assim, você... que é o mesmo caso que a gente pode citar, parecido até com o cara que matou o John Lennon, né? Sim. Porque o cara se dizia o maior fã do John Lennon, vai lá e mata o cara. É uma psicologia muito louca, ele né? Fica decepcionado. Fica decepcionado. Enfim. Mas né? é uma loucura. Muito... Tipo, você matar o seu ídolo, né? Você ir dentro num show do cara, o cara que você gostava, você fala, acabou. Que seja isso, acabou o Pantera, eu vou te matar. Quer dizer, nunca mais vai ter Pantera, né? Até o Phil Anselmo resolver que vai ter, eu acho né? que até chegar no ponto de um fã matar o seu ídolo já mostra insanidade aí, né? Total. Não tem, né? Matar uma pessoa já mostra insanidade, ainda mais uma pessoa que você era o fã, que tava ali, foi lá pra isso. E no palco. É horrendo. Existem documentários no YouTube aí que mostram cenas desse show. Sim. Que, tipo, realmente o cara foi lá no palco, mirou no Dimebag. O foco dele era o Dimebag. Matou o Dimebag, acho que ele acertou mais algumas pessoas também. E tem registro de gravações de telefone. O Vinnie Paul ligou pra... Não sei se pra esposa dele ou pra esposa do Dimebag. Tipo, liga o 911 aí, tipo, chama uma ambulância, meu irmão foi baleado. Então, assim, é um negócio pesadíssimo e perdemos um gênio lamentável, né, cara? Perdemos um gênio por conta de um imbecil maluco que deveria estar trancado numa cela de força aí desde que nasceu. Eu acho que essa é uma das mortes mais sentidas aí, né? Que a gente tem, assim, dentro do cenário do metal, assim, acho que é uma das mais sentidas. Né? Porque é uma coisa que ninguém espera, né? E aí acontece... um belo dia você lê no noticiário que um imbecil matou o cara. Imagina pra galera que tava lá, né? Vendo o show, né, cara? Deve ter sido um show de horrores, assim. Com certeza. Quer puxar, Guto? Maior astro do rock mundial é encontrado morto. Kurt Cobain. Por que de ser bizarro? Mas foi um suicídio e tem vários outros casos de suicídio e tal. Porque existem muitas perguntas não respondidas nesse caso. Até hoje tem suicídio. cavado esse buraco aí, né? Então. Começaram a surgir umas coisas novas dessa morte dele aí. Então, vou citar algumas coisas. Vamos lá. O Kurt Cobain era o maior nome do rock do mundo neste momento aí. O Nirvana no meio dos anos 90. O Nirvana no auge, assim, a revolução Nirvana ali, pós Nevermind, tudo. Pensem realmente no maior artista, um dos maiores artistas do mundo naquele momento ali, né? Era um cara revolucionário, né? E o rock no auge ali, né? Sim, verdade. A cena grunge bombando ali, né? Aí, assim, tudo isso que eu vou falar aqui, obviamente que a polícia sabe mais do que nós aqui, avaliou tudo e considerou um caso de suicídio e virou a página, mas perguntas não respondidas. Fato que ele era marido ali da Courtney Love, né, vocalista do Hole ali e tal, isso todo mundo sabe. Fato que ele estava querendo se separar da Courtney. Como se sabe disso? Ele deixou uma carta. Na carta, ele diz... A carta, ela tem duas partes bastante distintas. Em metade da carta, ele explica o porquê mais ele não gostaria de continuar com a Courtney e estava pedindo um divórcio e não queria mais continuar com ela e etc. E na segunda metade da carta, ele traz frases mais depressivas e falando em suicídio. Pergunta não respondida.
existe uma diferença brutal de caligrafia entre a parte que ele fala que quer se separar e a parte que ele fala de suicídio. Estranho. Você sabe se isso é por conta das drogas, que ele às vezes mudou. Às vezes o momento emocional, o cara mudou. Tipo, a hora que o cara tomou a decisão de tirar a própria vida. A gente aqui não tá querendo criar teorias da conspiração, mas existe essa dualidade. A teoria já existe, né? Então a gente tá colocando os fatos aqui. Pergunta não respondida. Por que a arma do suicídio não tem impressão digital? Ele se matou, ele limpou? Como foi isso? Ele usou uma luva para se matar? Não faz sentido. Então, assim, não existe impressão digital dele na arma. Outra coisa, os médicos que avaliaram o corpo falaram que pela quantidade de droga encontrada no sangue dele, ele não teria nenhuma capacidade de levantar uma arma, muito menos de puxar um gatilho. Pergunta não respondida. Era um calibre 12, né? Se eu não me engano. Não lembro o calibre. Se eu não me engano, era um calibre 12. Era uma tipo aquelas... Cano cerrado. Eu tenho a impressão que era isso. Não tenho certeza. Tanto que a cabeça dele tá estourada, né? Então. E aí fica essa situação. Porque se consolida a separação, a Courtney Love não teria direitos nenhum, em nada do Nirvana, e na verdade com o suicídio dele naquele momento ela herdou todos os direitos de tudo do Nirvana, né? Então não querendo dizer nada, mas essa teoria existe. Sim. E isso é bastante estranho, hein? Mais um caso com muita droga, muitas pessoas depressivas e malucas, e não se sabe se é suicídio, se tinha realmente alguma intenção por trás. Muito similar ao que a gente falou do caso da Nancy. E uma outra coisa, em entrevistas, falando com jornalistas, depois desse acontecido, depois dessa tragédia, a Courtney falava, não, infelizmente ele tinha tendências suicidas, e uma vez que ele teve uma overdose, alguns anos atrás e tal, que ele foi para o hospital praticamente morto, ele estava tentando suicídio. Então isso se encaixa na história. Porém, depois que ela deu essa declaração, encontraram entrevistas do Kurt, onde perguntaram para ele o que rolou nessa overdose, se era uma tentativa de suicídio, e ele falou, não, jamais eu ia tentar me matar, isso não. Fora de questão, eu só perdi a mão ali. Caramba. Agora uma coisa curiosa, assim, falar um pouco da repercussão, né? Como caiu como uma bomba, assim, dentro daquela cena, né? O pessoal do Alice in Chains, do Pearl Jam, tanto é que o próximo disco, o Pearl Jam quase acaba, velho, por causa da morte. Ele não sabia se ia continuar, cara. Sim. O Ed Vedder sente muito ali, né? Toda a cena, aliás, o Ed Vedder foi o único que não morreu dos ícones grunge ali, né? Chris Cornell. É que o Scott Weiland vai morrer bem lá na frente, né? Foi cada um no seu tempo, né? O Lane Staley. Mas... é o único que sobrou vivo, né? Mas é verdade. Bizarro. Das bandas grandes, ele é o único que tá vivo. Mike Edwards, do Electric Light Orchestra, é morto por um monte de feno. Como é que é? Como que é? Começamos a bizarrice extrema. Cara, ele foi macetado por 600 quilos de feno, é isso? É isso. Ele tava dirigindo a vanzinha dele, aí eu acho que escapa um feno de um outro caminhão que tava na frente. Esse feno tinha 600 quilos, pelo incrível que pareça, né? Esse negócio era pesado. É porque os caras comprimem aquilo, vira aquele rolo enorme, aquele rolo né? bem comprimido, compacto, né? Rola pra cima do carro, amassa o carro com ele dentro. E mata o cara. 600 quilos, imagina o que aconteceu. Morreu de fenada. Morreu de feno. Coitado, um cara que morte miserável, né, coitado? Bem... E isso é... inusitado, né? Uma das mortes mais recentes aí, né? 2012. Então... 2010, 2012, alguma coisa assim. Bizarro. Essa é bem triste, bem... cômica ao mesmo tempo, né? Porque, tipo, uma morte que ninguém tá esperando, um acidente. E como é que você noticia isso pra família? Seu marido morreu com um rolo de feno passando por cima do carro. Aqui sim parece coisa de cena do filme Premonição, né? Parece bem... Ele escapa de um acidente e aí vem o feno e mata ele. Tem que morrer, né? Tem que morrer. É bem bizonho. Músico do Chicago, Terry Kath, morre com uma bala na cabeça. Cara, e a forma como ele morre, né, não é um assassinato, é dado... Nem um suicídio, né?
Acaba sendo acaba como sendo um suicídio, mas é uma brincadeira. Uma brincadeira Quase bem... que uma roleta russa, né? É quase uma roleta russa. Ele tava brincando com a arma, apontando pros colegas. Ele não... brincadeirinha. Uma brincadeirinha. Brincadeira saudável, né? E ele ficava apontando pra todo mundo aquela arma. E aí, eu não lembro qual colega ali dele, tipo, reclama, né? Fala, para de ficar apontando essa arma pra gente. Ele vai mostrar que a arma está desmuniciada. Ele tira o pente e tal. E coloca na cabeça assim, ó como tá desmuniciada. Atira, só que tinha uma bala engatilhada. Nossa. Ele atira e se mata. Que loucura, hein, cara? Que tragédia. Imagina tá presenciando isso. Imagina as pessoas que estavam com ele, né? Ali, né, cara? E tava uma banda ali, né? Tava a banda ali. Nossa, é bem triste. Bizarro, né? Bizarro. Como uma brincadeira, né? Esse lance de bala municiadas, né? Isso aí é bem recorrente na história do mundo, né? Você tava falando aí, eu sei que não tem nada a ver com música, mas me lembra muito o caso do filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, que tava filmando e aí tinha... Era pra ser bala de festim. Era pra ser uma bala de festim, porque tava filmando lá, o cara atira nele e mata o cara no meio da gravação de um filme. Aí entra as conspirações, né? Exato, né? Há pouco tempo atrás também teve um caso também em cinema envolvendo um ator famoso aí. E também, cara, tinha bala lá, que é umas coisas bizarras, né, cara? Aí não se sabe se é por acidente. Por acidente, se alguém colocou lá, né? Nesse caso, acho que não tinha o que fazer mesmo. Provavelmente o cara achou que não tinha, né? Mesmo. Tava com o tambor vazio. Porque ele tava ali, já com a arma o tempo com a arma todo. na mão ali e achou que não tinha nada. Bem triste, né? Bem triste. Imagina a situação, a cara dos caras, né? Todo mundo dando pavor, risada né? ali. Pavor, tá? né? Pá, tirou, o cara cai. É uma coisa, assim... Fora do comum. Muito fora do comum. Bizarro. Cliff Burton, baixista do Metallica, morre em acidente de ônibus. Essa também dói, hein? Essa é uma das mais doídas aqui, né, cara? O cara era muito novo, era um dos principais mentes criativos do Metallica ali, né? Um cara importantíssimo. Um dos melhores músicos. Ou melhor músico ali naquele momento, o melhor músico ali. E morre num acidente de ônibus da turnê ali, né, cara? Que morte triste, nesse sentido até hoje, né? Sim. Quer dizer, a banda sente muito, né? A banda pensa em acabar ali, né? A banda perde o rumo ali, né? Tanto que o próximo disco é meio que tem todo esse lance de terem colocado, né, o Jason, e aí eles cortam o baixo, praticamente o disco sem baixo. Que na verdade é uma imbecilidade do Metallica, porque o Jason não tinha nada com isso, e os fãs muito menos. Não, sim, mas eu digo, eles estavam tão abalados que eu acho que isso afetou tanto a loucura deles ali, né? De falar, não precisa de baixo, vamos cortar o baixo. Eles não estavam felizes com aquilo, né? Eles colocaram o Jason porque precisavam de um baixista no palco. A gente entende, mas talvez o maior erro da carreira do Metallica. Sim. Mas voltando à bizarrice do acidente aí, ele era o ônibus de turnê, né? Eles estavam viajando, fazendo shows e tinha uma beliche que parece que o lugar de cima era mais confortável, alguma coisa assim, e eles jogavam nas cartas quem ia poder dormir na cama de cima, que era mais confortável e tal. E nesse dia o Cliff ganhou, tava dormindo e o ônibus perdeu o controle, parece que tinha gelo na pista, e aí o ônibus bateu, capotou, o Cliff foi arremessado para fora do ônibus e o ônibus caiu em cima dele. Então, trágico demais. Uma morte trágica e que muito sentido, né? É uma das mortes que até hoje todo fã de rock e de heavy metal lembra aí com pesar no coração, porque uma carreira brilhante foi abreviada ali no começo, no meio dos anos 80 ali, não tinha chegado no auge dele, não tinha chegado. Nossa, é verdade. Ele tava não chegou nem a desfrutar do sucesso absoluto do Metallica, né? Não, do próprio Master, depois Black Album, o auge da banda ali, a banda ainda não era a maior banda de heavy metal do mundo ali, né? Tava galgando esse caminho ainda, né? Trágico. Keith Relf, do Yardbirds, morre eletrocutado. Cara, como que foi isso? Ele só não é uma morte comum de estar ali sendo eletrocutado. Ele tá no porão da casa dele. Ele é vocalista, né? Mas ele tocava instrumentos. Tocando guitarra. Tava tocando guitarra. Eis que... Não sei se estava o chão molhado, alguma coisa. Tem um curto-circuito ali. Ele morre eletrocutado tocando guitarra no porão da casa dele. E vão achar muito tempo depois, né?
Que bizarro, né, cara? Muito. O cara morreu fazendo aquilo que ama, então, né? Mas de uma forma o cara muito... viaja, sobe em palco, faz show e pega estrada e não sei o que. É o cara que tá na casa dele ali. Às vezes relaxando, compondo ali, pensando ali. Deixa eu tocar minha guitarrinha aqui numa boa aqui, o cara morre. Aí provavelmente compondo, né? Aí vem a Dona Morte lá. Mais um premonição. Mais um premonição. Era o momento. Premonição. Steve Ray Vaughan morre em acidente de helicóptero. Esse também pesa, hein? Porque um gênio... Um gênio da guitarra, que né? revolucionou a guitarra, revolucionou o blues rock. Tocou com muita gente, Nossa, né, cara? idolatrado por muitos guitarristas, talvez todos, né? Sim. Cara... E um acidente bizarro porque ele tava justamente num festival ao lado de grandes nomes, Eric né? Clapton, acho que tava... Com Eric Clapton e companhia ali e... tinham vários helicópteros para levar os artistas ali pra área do palco, né? Pro backstage ali e tal. E o helicóptero que ele entrou bateu numa montanha lá. Nossa. E bizarro demais. Umas coisas que não dá pra entender, né, cara? Esse também, assim, uma morte que poderia ser... assim, poupada, né, por conta de luxo, né, cara, porque o que se fala é que, assim, não tinha necessidade de ter um helicóptero e tal, tanto que vários músicos não entraram nos helicópteros, né, eles foram de outras formas, né, de carro, de ônibus, e o Steve Ray Vaughan entra no helicóptero, acho que ficou aguçado ali pela né, o status de entrar e chegar de helicóptero e... Cara, uma besteira matou o cara que era pra estar aí, né? Um gênio. Assim. Tinha muito a contribuir. Nossa senhora, imagina Steve Ray Vaughan nas décadas seguintes, cara. Verdade. Que esse cara foi abreviado demais a vida do cara, né? Mas... Integrantes da banda Lynyrd Skynyrd morrem em acidente de avião. E esse é mais bizarro que não é um cara só, né? Morre praticamente a banda toda, né, cara? 3 caras da banda. Os três principais caras da banda morrem ali e a banda quase acaba, né, cara? Isso bem no começo da carreira, né? Faz a gente lembrar muito do Mamonas Assassinas, que a gente já cita aqui, né? Não vamos deixar passar em branco. Tem muito a ver, né? O do Mamonas foi até mais grave, porque foi a banda inteira depois de um primeiro disco de um sucesso absoluto, né? Se eu não me engano, tinham 20 pessoas no caso do Lynyrd e 6 morrem, né? 3 eram os integrantes. Mas o resto era equipe técnica e tal, né, cara? É um acidente que faz a banda acabar, né? Eles vão depois se restabilizar, trazer irmãos de os irmãos Van Zandt lá. Isso, eles começam a reestruturar um tempo depois, porque nesse momento é um choque. Morrem 3 pessoas da banda, cara. 3 principais compositores. Nossa, um choque. Tanto que eu acho que o Lynyrd Skynyrd, ele tava num momento muito de auge nessa época. Total. E, assim, o fato de a banda acabar dessa forma, obviamente, ajuda o nome, dá um respiro, né? Aquele efeito que teve no Mamonas também. Ganha um status de cult ali, né? Mas a banda, depois de um determinado tempo, ela abaixa, abafa, né? Então, acho que afeta muito. Mesmo depois o retorno deles, eles não voltam como era antes, e né? afeta até porque você perde partes... Cabeças... importantes, né? Assim, como que, sei lá, né? Qualquer outra banda... Vamos pensar aí, o Iron Maiden morre, por exemplo, o Steve Harris e... pode voltar depois? Sim. Pode voltar, mas... Como é que você mantém a mesma qualidade se os principais integrantes... Aí é uma outra banda, realidade, é um outro momento, muda tudo, né, velho? Muda tudo, né? Muito foda, né? Fatalidade. E é uma das principais bandas do gênero dela, do Southern Rock, né, cara? Uma banda muito boa. E o avião cai por falta de combustível. Mais uma besteira, né? Isso, mas naquela época... Acho que foi a Chapecoense. Chapecoense, então, cara. Exatamente, eu ia falar isso. Teve casos depois, mas assim, era mais comum esse tipo de problemas, assim, né? Relacionado à aviação, porque eu acho que estavam ainda... assim, mudando, criando as regras, né? Eu acho tanto bizarro. que quando aconteceu com a Chapecoense, assim, foi algo muito grave pro mundo inteiro, porque é uma coisa que não pode acontecer na aviação. Mas foi um erro muito grosseiro também, do cara falar, acho que dá, né? Não, o avião não tinha autonomia para chegar no destino, ele não era capaz de... o avião não era capaz de chegar no destino pela distância, pelo tamanho do tanque dele. Sim. E o cara foi. Cara, eu acho bizarro, né? Porque eu tenho um amigo que é piloto de avião, cara, e ele... coloca, assim, o tanto de normas e o tanto de coisas que
se tem algo que realmente no mundo é muito regrado, é a aviação para não acontecer esse tipo de coisa, né? Sim. E quando acontece, isso é muito bizarro, né, cara? Um avião cair por falta de combustível. Uma coisa é uma falha no motor, uma falha na turbina, que é um acidente. Mas mesmo assim, é muito difícil acontecer, cara, porque... tem 3 motores reserva. Diferente de um carro, um avião, eles checam... De fato, até parafuso, cara. Porque tem parafuso, por exemplo, um parafuso da fuselagem da asa. Se ele não tiver com o prazo de validade dele certo, a asa pode cair. Então, os caras... É tudo muito checado. E quando acontece uma coisa bizarra, assim, de um avião cair por falta de combustível, cara, não dá... Por isso que choca aí mesmo, né? Que aí é um erro, uma displicência, um erro grosseiro do responsável ali, né? Exato. Que tocou um foda-se. O cara provavelmente pensando em falar, vou chegar ali no posto mais barato ali. Não, vai dar. Vai, a gente põe na banguela aqui, mas a gente sabe que não é assim, né, cara? Não é assim. Guitar Hero do Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, morre em acidente de avião. Mais um, né? Mais um, e esse já foi um negócio totalmente diferente. Totalmente diferente. Esse é meio que uma brincadeira, né? Do piloto ali, né? Que tava... o motorista, né? Era o motorista do ônibus. É até confuso, né? Quando você conta essa história, muita gente acha que ele estava no avião, outras pessoas acham que... É confuso, mas não é isso. Vamos por partes. Vamos lá. Eles estavam em ônibus fazendo turnê. Sim. Ozzy Osbourne, banda, equipe dentro do ônibus viajando. O motorista do ônibus parou no trajeto que eles estavam fazendo, ele parou, não sei se era onde ele morava, mas era um lugar que ele tinha ali algumas coisas para pegar peça, para pegar não sei o quê, para fazer uma manutenção. E ele também pilotava avião. E ali no local tinha o avião, né? E aí parece que essa peça ia chegar no dia seguinte, alguma coisa assim, ou por algum motivo ia demorar um pouco. E para distrair o pessoal, na verdade o Ozzy foi dormir, e para distrair o pessoal, falou, vamos dar a volta de avião, né? Pegava um, dava a volta, voltava, né? Entrava outro, dava a volta, voltava. E aí num certo momento entrou o Randy Rhoads, e se eu não me engano a maquiadora do Ozzy ali, que cuidava das roupas dele também e tal, entrou junto. Mas a brincadeira era fazer voos rasantes perto dos ônibus para fazer barulho e, né, de ser uma prank ali, né? É isso, brincando ali, né? E infelizmente, numa dessa, bateu o avião, a asa do avião rela no ônibus, bate a asa numa árvore ali e o avião cai e explode e mata os 3, né? O sem piloto, chance nenhuma de... O piloto, a mulher da equipe que estava junto, que eu não vou saber o nome de cor, e o Randy Rhoads. Gênio. Mais uma aí que eu fico imaginando. Tava no comecinho da carreira, novinha, né, cara? E é um cara que veio aí, assim, é um revolucionário também da guitarra, né, cara? É um cara que teve muito pouco tempo aí, mas só com 2 discos que ele grava com o Ozzy ali, o cara ele é lembrado até hoje, quem né? equipare ele com, assim, se ele estivesse vivo, né, nas próximas décadas, que ele seria um Ed Van Halen, assim, né? Tanto que existia uma competição entre os dois, né? Porque ele era um cara, assim, pegadas diferentes, né? Sim, sem mas dúvida. O Randy Rhoads era aquele cara que trazia um pouquinho do neoclássico. Puta, cara, que guitarrista. Ele era um guitarrista faz falta, muito né, fora cara? da curva ali, né? E assim, morreu muito jovem, mas é um cara que até hoje, sei lá, praticamente todo guitarrista de heavy metal e hard rock tem uma influência dele mesmo que ele não saiba, pra né, mim, cara? é top 3 guitarristas da minha vida, assim, os caras mais importantes da música aí, né? E teve, se for ver aí, não teve 5 anos de carreira, né? Teve, ele botou o pezinho no mundo ele começa no mainstream, claro que ele teve o background dele, mas no mundo mainstream ali, ele se apresentou e acontece isso. Ele grava 2 discos. Ele grava 2 discos com o Ozzy, né? Começa ali no Quiet Riot ali, mas... Não, mas dentro do Quiet Riot, assim, o que aconteceu, né? Mas foi muito breve, muito breve. Sim, mas ele... muita gente que ouviu os discos do Ozzy começou a querer saber mais de quem é esse cara. E aí acho que é o primeiro disco do Quiet Riot que começa a ser meio que procurado por conta disso, né? Assim, o Randy Rhoads tem um trabalho de guitarra fantástico. Assim. Ele não foi à toa que colocaram ele no Ozzy. Assim, ele já tinha um background. O Ozzy sempre teve um dedo de ouro, cheiro, né? Ele sempre trabalhou com músicos
sempre do primeiro escalão. né? Sim. Porque E revelando muita gente, que é o caso do isso. Randy Rhodes. Né? É o dedo que bateu no J.K. Lee, é o dedo que bateu no Zack Wilde, é o dedo de ouro, né? Pelo amor de Deus. E Zack Wilde, depois, até Gus G, eu acho que foi nessa pegada. Eram caras bem assim, né? Desconhecidos, não eram os Guitar Heroes, mas ele, a partir do momento que ele coloca o cara pra tocar com ele, o pessoal conhece, né? Randy Rhodes é uma perda lastimável. Stevie Lee, vocalista da banda suíça de hard rock Gotthard, morre em acidente com moto. Mas ele caiu de moto? É um negócio que a gente tem que explicar, porque foi muito bizarro, porque não foi bateu a moto, né? Ele estava num grupo de motociclistas, ele fazia parte de um grupo de motociclistas, né, que viajavam e tal. E numa dessas viagens começou a chover forte. E eles se abrigaram em algum lugar justamente por segurança. Que eu não lembro se foi um pontilhão na rodovia ou se algum comércio... eu já ouvi falar que era um bar de beira de estrada. Mas alguma coisa assim. Eles se abrigaram justamente por segurança, porque estava chovendo forte. Eles estacionaram as motos, ficaram ali do lado, próximo, né? Quando a gente viaja de carro, a gente vê essas coisas na rodovia, normal. Né? Isso é normal. E eis que um caminhão perde o controle, bate na moto, e a moto bate no Stevie Lee e ele morre de motada. Tipo uma moto perdida, assim, né? Coitado. Uma moto perdida. Cara, é muito, assim, é o momento dele agora e a morte vai lá buscar, cara. É porque faz, né, é o trajeto do caminhão bater na moto, a moto voar e bater nele, qual que é a probabilidade da moto tá em tal posição, ele tá ali e ao chegar na velocidade, na distância certa para esmagar o cara a ponto de ser fatal, né? É muito bizarro isso. E é um extraordinário vocalista que eu tive a alegria de ver ao vivo. Você estava junto comigo, né? Tava junto com o Guto. Bandaça, né? Vimos um showzaço do Gotthard e um pouco tempo depois do que a gente viu acontece isso. E é uma banda que depois não se reestruturou, né? Lançou bons discos e tal, mas sem o Stevie Lee não é a mesma coisa. Porque o Stevie Lee era o cara, E era o momento que eles estavam ali realmente aparecendo pro mundo, assim. Ele já tinha, era uma banda já antiga, já que vem do final dos anos 80. Eles eram grandes na Suíça, né? Exato. Mas eles começaram a aparecer no mundo, justamente isso, né? E aí perde, assim, de uma forma trágica, estúpida e abrevia a vida do cara e a banda não consegue se reestruturar, né? Muito foda, né? Coitado. Bizarro demais. Quais foram as mortes bizarras que a gente deixou de citar aqui? Já citei aqui Mamonas Assassinas, claro. John Lennon também citamos aqui. Se a gente for olhar no black metal, tá cheio de morte bizarra, um matando o outro. Aí tem umas bem bizonhas. Ali, além de bizonha, ali já parte pra um lado meio macabro ali também, né? Tem algumas bem esquisitas, né, cara? Isso aí. Mas comenta o que você achou, comenta o que faltou, comenta se você ficou surpreso com alguma história aqui. E ajuda o Pod Rock sem pagar nada, curtindo, se inscrevendo e mandando esse vídeo para seus amigos. Valeu, galera. Valeu. Falou.